Com grande alegria, apresentamos o nosso preletor, pastor Irlan Pereira de Azevedo, que no próximo dia 15 de julho completa 91 anos de vida. É casado há 69 anos com a irmã Zilá Teixeira de Azevedo, com quem teve 2 filhos, Daniel e Davi. É avô de 7 netos e bisavô de 17 bisnetos. Ao longo de sua trajetória ministerial, pastoreou 3 igrejas como titular e esteve à frente de outras 10 como pastor emérito. Atualmente, exerce ministério como mentor pastoral, conferencista e professor de seminário. É membro e pastor emérito da Primeira Igreja Batista de São Paulo, onde continua servindo com dedicação e sabedoria. Com gratidão, recebamos o servo do Senhor, pastor Irlan Pereira de Azevedo. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor Irlan. Só faltou uma coisa na apresentação, faltou no vídeo, viu? Pastor Irlan tem uma qualidade para poucos. Palmeirense, né? Vamos orar pelo pastor Irlan neste momento. Deus querido e amado, obrigado pela vida desse servo do Senhor. Nós pedimos agora, Deus, que aquilo que o Senhor já colocou em seu coração possa ser transmitido com a autoridade do teu Espírito. Que o teu servo, Deus, seja e continue sendo tremendamente usado pelo Senhor para nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amado irmão presidente, funcionando isso aqui. Agora sim. Agora está? Agora sim. Irmão presidente, irmão secretário, o diretor executivo, membros da mesa, líderes batistas de Goiás. É um privilégio estar aqui, especialmente nestes 80 anos da Convenção Batista Goiana. Eu quero agradecer a esta convenção o privilégio de estar aqui. Eu sou fluminense, nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, sou segunda vez fluminense, e quem ouviu, entenda. Mas o primeiro estado, que não o meu, que eu conheci, foi Goiás. Eu tinha 24 anos, estudava no seminário e fizemos uma viagem missionária. Eu, um irmão da igreja de Marechal Hermes e 2 filhas do pastor Altino Vasconcelos, irmãs do pastor Heber Vasconcelos, a Estela e a Débora. E nós estivemos em Ipameri, e nós viemos até Goiânia e viemos até Anápolis. Foi um privilégio estar com os goianos naquela ocasião. Eu, bastante jovem, recém-casado. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, por conhecer esta gente. Estive aqui em congressos que havia antigamente, Minas, Goiás, em Campinas. 2 pastores que marcaram minha vida foram pastores também em Goiás. O pastor Renê Pereira Feitosa, que me batizou, que realizou o meu casamento, e o pastor Silas de Brito Lopes, que foi pastor aqui em Anápolis, e eu preguei durante o ministério dele. Então, meu coração está ligado ao estado de Goiás e a cidades como esta, e a capital, Goiânia, uma das mais belas capitais do Brasil, e certamente uma das mais ricas. A gente vê os pastores muito bem tratados, muito bem sustentados e muito bem engajados em missões. Concordam? É isso. Meus irmãos, eu trouxe uma visita para essa convenção comigo, me acompanhando. Com a minha idade, eu preciso de alguém que me acompanhe. O meu filho, Daniel Teixeira de Azevedo, que é pastor, peço que fique em pé. Ele veio comigo
ajudou-me durante a viagem e estará comigo até o fim desta assembleia. E ainda vai pregar em Goiânia. Foi convidado pelo presidente da Ordem dos Pastores. Presidente de ordem, a gente tem que obedecer. Ordem é para cumprir, não é? Mas eu também tenho muita alegria em ter sido professor do pastor Geraldo Ventura, um dos jovens mais inteligentes que eu conheci no seminário. E depois do seminário, quando trabalhamos juntos na elaboração da filosofia da Convenção Batista Brasileira. Meu filho, segundo filho, advogado e professor de Direito da Universidade do Largo de São Francisco, da USP, é amigo do filho do pastor Geraldo Ventura, doutor Augusto. Então, essas coincidências, eu dou graças a Deus porque elas estejam ocorrendo. A última vez que estive com o doutor Augusto foi na Universidade Mackenzie, do Rio de Janeiro, no Dia da Justiça, em que foi homenageada uma jurista importante do Brasil. E lá estava. E eu vi o doutor Augusto, ele participou daquele encontro. A homenageada, uma mulher extremamente inteligente e crente, fiel ao Senhor. E o namorado dela, imaginem, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, essas coisas. E o convidado esteve lá e deu uma palavra também. Vejam como a gente tem encontros importantes em nossa vida. Foi muito bom aquele encontro. Meus irmãos, gostei do tema desta assembleia. Gostei do tema desta assembleia e eu quero convidá-los à leitura do capítulo 15 de João, que é exatamente aquele em que está o versículo leitmotiv de nossas reflexões nesta assembleia. A videira e os ramos. A minha versão é a Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, NAA. Não sei se o pessoal da mídia tem essa versão. Se não tem, é uma pena. Se tem, eu peço que reproduza na tela esse texto, porque nós faremos uma leitura alternada. Eu leio um versículo e o auditório o outro, certo? De qualquer modo, fiquemos em pé. Se o texto for achado, eu não sei se Goiás tem esse capítulo 15 de 1 João. Acredito que tenha. E na versão Nova Almeida atualizada, não tem? Ainda não apareceu. Então, eu vou ler o meu texto, que os irmãos queiram ouvir. Se eu pedir leitura alternada, cada um vai ler de um jeito. Parecerá a igreja de outra denominação. Então, eu vou ler a videira e os ramos. Eu sou, é o 7º eu sou de Jesus no Evangelho. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador ou viticultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. E quantas vezes este verbo permanecer vai ocorrer neste texto? Vejam só, o verbo permanecer. Vão contando, por favor, é o trabalho que eu lhes dou. E eu vou perguntar no fim, quantas vezes ocorreu o verbo permanecer? Eu gosto que o meu auditório esteja bem ligado. Então, vejam, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos
por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, primeira ocorrência do verbo. E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, olha, quanta ocorrência do verbo permanecer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Como o Pai me amou, antes, ninguém é glorificado, nisso é glorificado meu Pai, vejam só, que vocês deem muito fruto. Nisto Deus é glorificado, em que demos muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja completa em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Aqui está a mensagem desta parábola alegórica, ou alegoria parabólica, com que Jesus nos apresenta como a videira. A videira verdadeira. E nós os ramos. Querem sentar-se? Meus irmãos, o texto da Almeida, revisão autorizada, dizia: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo escreve aos Colossenses 1:10 algo extremamente importante. Colossenses 1:10. Meus irmãos, eu gosto de ler bastante a Bíblia. Além do meu texto, eu vou ao contexto, para tirar o atraso de muito crente que não lê a Bíblia. Como eu tenho certeza disso, com a idade que tem, idade de fé,
73 anos de fé batista. Pela idade de ministério que tem, 55 anos. Pela idade de permanência no meio do povo de Deus. O nosso povo é analfabeto de Bíblia. É analfabeto. Sabe fatos bíblicos, mas não assimila princípios bíblicos. E muito menos são governados por esses princípios na sua vida de cada dia, de segunda-feira a sexta. Então, eu me preocupo, sabe, com os crentes de hoje. Há um pastor que tem 40 anos. Ele vai me entrevistar numa série de conversas entre gerações. Um pastor com 40, outro com 90, 91. Então, uma diferençazinha de 50 anos. Quais as diferenças entre a igreja, o ministério, 50 anos atrás e hoje? Nós vamos conversar. Creio que a gravação será na Rádio Transmundial. E vamos disponibilizar no YouTube, em outras mídias. E espero que essas conversas possam abençoar o povo de Deus. Colossenses 1:10. Veja o que Paulo escreve aos irmãos daquela cidade, a cidade de Colossos. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando em toda boa obra. Sim, meus irmãos, nós queremos pensar, eu quero pensar nesta noite, sobre as implicações deste ensino de Jesus em João 15 e de Paulo aqui em nosso texto, sobre uma vida frutífera, uma vida guiada pelo Senhor, capacitada pelo Senhor. Certamente é um privilégio estar aqui. Estamos viajando desde meio-dia e meia, quando saímos de casa, e chegamos aqui, o prazo no voo. A companhia aérea que eu prefiro é uma coisa de que gosto, de Gol. Só que o Gol atrasou. Espero que os gols do meu time não atrasem amanhã, porque precisamos deles. Meus irmãos, é uma questão de ser crente. O justo florescerá como o quê? Como a palmeira. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos. Eu quero ser como a palmeira. Foi a palavra dos meus 90 anos do culto em ação de graças. Quero ser como a palmeira. Há no Brasil muitas palmeiras de várias espécies. A pupunha é uma palmeira. São 12 palmeiras preciosas, produtivas, que o Brasil tem. Mas a palmeira é a fênix dactilífera, a palmeira de Israel, da Jordânia, e parte da África. A palmeira que produz tâmaras. Tamar, em hebraico, é palmeira. Que produz tâmaras, que adoça o mundo, que abençoa as vidas. Eu quero ser como a palmeira. A palmeira cresce para cima, retamente. A palmeira enfrenta tempestades. Outras árvores foram arrancadas no tsunami do Sudeste Asiático. A que ficou em pé foi a palmeira. Então podem vir os ventos das falsas doutrinas, das teologias diferentes. Por encomenda, nós permaneceremos em pé, porque somos como a palmeira. E o Senhor nos permite viver assim. Pois bem, meus irmãos, o imperativo de frutificar, o substantivo fruto,
ocorre na Bíblia, eu contei 227 vezes. Conforme a chave bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, sendo 48 vezes nos Evangelhos, 13 nos escritos de Paulo e 10 noutros escritos do Novo Testamento. Portanto, 71 vezes no Novo Testamento e 156 vezes no Antigo Testamento. Frutificar não é opção. Deus não criou um jardim. Deus plantou uma lavoura. E nós somos colaboradores dessa lavoura. Nós somos cooperadores nessa lavoura. Somos sinergoi. Nos esforçamos juntos para cultivar a lavoura de Deus. A igreja é lavoura de Deus. Mas nessa lavoura há uma árvore que é preciosa, que é, naturalmente, a palmeira. Por isso, estamos falando sobre ela. É imperativo, meus irmãos, o crescimento. Vejam que Deus deu esta ordem a nossos pais no Éden: crescei e multiplicai, e enchei a terra. A igreja, que é a nova humanidade, a humanidade deutero-adâmica, do segundo Adão, também tem esta ordem de crescer e multiplicar-se. Mas há igrejas contentes com o tamanho que tem. Quando eu vim a Goiás, naquela época, as igrejas estavam paralisadas, congeladas. Eu me lembro que preguei numa igreja, eu me senti como se estivesse no museu de cera. As pessoas eram figuras daquele museu. Eu falava, eu gritava, dava soco no púlpito, nenhuma manifestação. Eu contava uma história interessante, nenhuma expressão de alegria. Uma coisa incrível. Isto não é igreja, é um cemitério. E a igreja há de crescer para a glória de Deus. Hoje eu vejo igrejas brilhantes, vejo igrejas grandes, poderosas, ativas, missionárias, como a primeira igreja batista de Goiânia. É um privilégio, não é? Que o Estado tem uma igreja como essa, e outras igrejas que vão crescendo e vão realizando a obra do Senhor. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Meus irmãos, crescer é a ordem divina no plano da redenção, da vida cristã. Eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades, outra versão, não é? E deis fruto, e o vosso fruto permaneça, não seja eventual, episódico, mas como o da árvore do Salmo 1. Dá o seu fruto no tempo certo. Permanece verde. Eu gosto do verde. Parabéns ao Goiás, que vai ser campeão da segunda divisão e vai voltar em primeiro lugar para a Série A do futebol brasileiro. Parabéns ao Goiás. Não impliquem comigo, eu gosto do outro também, todos os outros, eu sei que aqui é uma forte rivalidade, mas eu gosto do verde. Uma vez a seleção brasileira estava jogando e havia um time verde contra brasileiro, eu torci pelo verde. Era um time africano, impressionante, só por causa da cor. Bem, o verde lembra as plantas, não é? O reino vegetal. Que coisa linda! Meus irmãos, é ordem divina no plano da redenção. É ordem apostólica. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, 3,18, disse: crescei na graça e no conhecimento. E aqui em Colossenses, o imperativo de Paulo. É imperativo de nossa própria natureza nova em Cristo. Toda árvore boa produz frutos bons. Eu vejo, meus irmãos, que há muita igreja hoje e tem muita folha, mas não tem fruto. Como aquela figueira
amaldiçoada por Jesus. Ela prometeu fruto. Li certa vez um comentarista que informa o seguinte: a palmeira permitia primeiro a formação dos frutos, depois é que vinham as folhas. Mas aquela mostrou folhas e não fruto. Jesus foi colher um fruto, não encontrou nada. Que frutos Jesus está encontrando na sua igreja, nas igrejas de Goiás, nas igrejas desta cidade, nas igrejas do Brasil? O Senhor busca frutos e é glorificado pelos frutos. É imperativo, portanto, de nossa própria natureza. Agora, o que é o frutificar nesta geração? É mostrar, meus irmãos, em palavras, em atitudes, em atos, o poder e a beleza do Evangelho. Às vezes, nós temos o Evangelho certinho, teologicamente correto, mas sem beleza e sem alegria. Nós temos igrejas doutrinalmente corretas, impecáveis, como a de Éfeso. Mas igreja sem amor. Aqui Jesus vai escrever: lembra-te do teu primeiro amor, daquele amor inicial, daquela alegria de servir. Eu me lembro da minha juventude, irmãos. Eu fui presidente de mocidade com 16 anos, da mocidade. E era pontual, começava às 6 da tarde, terminava às 7. Saía com jovens para a praça, levando instrumentos para a Praça Montese e Marechal Hermes. Fazia um culto ao ar livre. Depois do culto, os jovens se espalhavam para levar pessoas à igreja para o culto da noite. Quantos frutos aconteceram ali? O irmão Adamastor, quem é que conhece Adamastor? Levante a mão. Olha aí, muitas pessoas. Adamastor é mais velho do que 1 ano. Ele foi alcançado por instrumentalidade de minha esposa, que era minha namorada. Ela se aproximou daquele jovem, tipicamente nordestino, e disse: eu quero convidar você para ir à minha igreja, a nossa igreja hoje à noite. Você aceita? Aceito. Ele foi à igreja de Marechal Hermes e entregou a vida a Jesus. Meus irmãos, a mocidade trabalhava. Hoje a mocidade anda preguiçosa. Preguiçosa. Com raras exceções, evidentemente, mas não é a regra. Que igrejas têm juventudes fortes? Não são muitas. Meus irmãos, nós temos de mostrar em casa, na escola, na universidade, palavras, atitudes e atos mostrando a beleza do Evangelho. Eu me alegro muito, meus irmãos, com os atletas de Cristo. Atletas que não negam a sua fé, mesmo diante de um estádio cheio, que se ajoelham para orar a Deus. Como o Everson, do Palmeiras. Como o Hugo, do Corinthians. Aliás, uma vez, um jogo ia ser, digamos, decidido nos pênaltis. E havia pênalti a ser cobrado contra o Palmeiras. Eu vi o Everton ajoelhado lá, eu orei com ele também. Ah, sim. Eu não oro para nenhum time ganhar, mas se o jogador, o goleiro, é crente e ora, Senhor, honra a fé desse homem. E não é que ele segurou o pênalti. Não me venham pedir pelo seu goleiro. Eu peço se ele for crente. Não venho não. Pastor, meu goleiro, aqui do Goiás, do Vila Nova. Não. Eu não oro por qualquer um. Eu oro por crente que dá testemunho de sua fé. Certo? Prega o evangelho ao seu goleiro, ele se convertendo, eu vou orar por ele na hora do pênalti. Certo? Não na hora do jogo. Porque, veja, Hugo é evangélico, pelo menos ele ora, agradece a Deus. O Everton é crente.
Os dois oram. Deus vai fazer o quê? Eu procuro entender o que Deus faz quando os dois oram. Eu digo, vença o melhor. Eu me alegro com a vitória do que jogou melhor. Se o Chelsea jogar melhor do que o Palmeiras, que vença amanhã. Eu não quero que só o Palmeiras vença, que o outro. Não. Quem jogar melhor, ganhe. Ele já é o 8º melhor do mundo. Para que eu vou ficar triste? Flamenguista que fica com inveja. Bem, meus irmãos, na verdade, é mostrar ao mundo, de maneira acessível, um caráter parecido com o de Cristo. O que eu encontro no Evangelho de João? Eu ando no púlpito, sabe, gente? Apesar da minha idade. Mas eu estou preso por causa desse microfone. Esse bendito microfone. Ele anda, não? Não, ele está preso aqui. Se me derem do presidente, o perigo é assumir a presidência. Está bom? Irmão, liga. Sim, irmãos, agora sim, os irmãos viram. Vejam o seguinte. Em João 1,14, a gente lê o seguinte. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Mas antes diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejam, glória, graça e verdade. Quando o verbo se torna carne. Quando a nossa fé, nossa palavra, nossa profissão de fé se transformam em vida, o mundo é impactado. Mas se nós dizemos ser crentes, mas não vivemos o Evangelho, se nós dizemos ser crentes e não testemunhamos pela nossa vida, há um homem no Novo Testamento que ganhou pessoas sem palavras. Quem foi ele? Lázaro. Jesus ressuscitou. As pessoas iam a Betânia. Eu já fui 11 vezes para aquelas bandas. Visitei Israel. Viam Lázaro e se convertiam. Quando a pessoa vê você, vê a sua vida, tem contato com você, com suas palavras, com suas ações, com suas reações, pessoas creem em Jesus, que Jesus é o seu segredo. E a verdade, a glória, a graça são notadas em sua vida. Sim, meus irmãos, é ordem apostólica, é ordem do Senhor. E, meus irmãos, quando o Senhor vê a videira, que é o reino de Deus, é a igreja instituto universal, e cada ramo, como a igreja individual, a igreja local. Quando Deus vê cheio de frutos, e os frutos não são produzidos pelos ramos. A árvore que tem os ramos menores, mais feinhos, inexpressivos, e que não servem para nada, é a videira. Os frutos que aparecem lá na ponta não pertencem ao ramo, vêm do tronco. Por isso os ramos têm que permanecer no tronco, numa relação vital, indissolúvel, para que a seiva do Espírito possa passar para esse ramo e ele mostrar, não é o ramo que produz frutos, mas Jesus produz, pelo seu Espírito, na vida de cada crente, os frutos de que o mundo precisa. É esta a verdade que a palavra de Deus ensina. Sim, meus irmãos, é mostrar ao mundo um caráter parecido com o de Cristo, cheio de graça, de verdade, de glória.
A minha esposa trouxe uma vez, ou levou, do Rio de Janeiro, da casa de um sobrinho, uma muda de aceroleira, que produz acerola. E ela mesma plantou do terreno da casa que morávamos, lá em Atibaia. Só que devido ao estado de saúde dela, meu estado, nós voltamos para São Paulo, não moramos em Atibaia, senão há alguns anos. Um dia nós saímos de São Paulo e fomos a Atibaia. Quando ela viu aquela aceroleira cheinha de frutos, vermelhinhos, ela começou a chorar. Meus irmãos, eu pensei em Deus. Deus, quando vir a sua igreja a produzir frutos, cheios de frutos, Deus se alegra, Deus se emociona. Que igreja que me honra. Ah, lágrimas de Dona Zilá, parecidas com as lágrimas de Deus, que se alegra na nossa produção, não só produção, mas produtividade. Produzimos tudo que podemos, porque há ramos que não produzem, isto é, não permitem que se expressem tantos frutos. Então precisam ser limpos. O verbo grego é airo. De que vem a palavra é airoso. Não é? Airo é levantar, porque explicam os que cultivam, não é, parreiras, que a tendência do ramo, até pela lei de gravidade, é crescer para baixo. Os ramos vão descendo, descendo, quando se misturam com a poeira e depois com a lama, por causa da chuva, eles não produzem fruto. O viticultor, o lavrador, pode fazer duas coisas: cortar de uma vez, ou levantar, lavar esses ramos e levantar, e pôr numa posição elevada, a receber o sol e a receber a seiva. Aí esses ramos passam a produzir ou expressar os frutos que vêm do tronco. Meus irmãos, às vezes a nossa vida está mais voltada para a terra, para a poeira, para o chão. Jesus disse que não devemos pensar nas coisas deste mundo, devemos ajuntar tesouro no céu. Eu fiquei intrigado com esta passagem por muito tempo. Que moeda é a moeda de câmbio para eu investir no céu? Será o dólar? Será a libra esterlina? Será o suíço francês? Qual será a moeda de câmbio? Nenhuma dessas moedas. Nós ajuntamos tesouros do céu quando investimos em vidas, quando contribuímos por nosso testemunho, nossos recursos materiais, nosso dinheiro, para que as pessoas recebam Jesus como Salvador, povoando o céu, em vez de deixá-las a povoar o inferno. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós investimos no reino, quando nós contribuímos para missões estaduais, para missões nacionais, para missões mundiais, para viagens missionárias, como agora de jovens à França, para levar a juventude francesa uma experiência com Cristo. Meus irmãos, isso é juntar tesouros. Você vai chegar lá e os seus dividendos estarão esperando. Você vai encontrar as pessoas que entraram lá por causa da sua participação, seu testemunho, sua palavra, seu exemplo e seu dinheiro, seus recursos. Não ajunteis tesouros na terra. Aqui há traça, aqui há ladrões, aqui há inflação, aqui há políticos ladrões, há empresários ladrões, mas lá não. Você manda para lá e está seguro. Eu aprendi uma coisa há muitos anos, há mais de 30 anos, que para investir você tem que levar em conta 3 coisas. Primeiro, segurança. Se a instituição em que você quer investir é segura. Segunda, rentabilidade. Se a renda prometida, garantida e usualmente notada, registrada dessa empresa, corresponde ao que promete. E terceiro, liquidez.
é aquela capacidade de você transformar em dinheiro vivo o seu investimento. Se houver segurança, lucratividade e liquidez, você pode investir. E o único lugar que satisfaz isso é o céu. Você investindo no céu, há segurança, porque está nas mãos de Deus. O meu tesouro está guardado, diz Paulo, até o dia final. A sua própria vida, o seu ministério. Lá ninguém entra. Ladrão não entra. Governador de Goiás não precisa se preocupar em segurança pública. Se você investe no céu, está seguro. Não é isso? Quando você precisar, a mão de Deus vai colocar em sua mão aquilo que você precisa. O Senhor é o meu pastor. Meus irmãos, nada nos falta. O rico é um sujeito infeliz. Eu quero dizer a vocês que eu tenho pena dos ricos. Porque eles vivem confiando em mamão, em dinheiro. Eles acham que o dinheiro tem tudo e descobrem que às vezes ficam sem estômago. Há um câncer no estômago e o estômago é extraído e transforma o intestino grosso numa bola para receber alimento. Coisa triste. O rico fica magrinho, enquanto o pobre é gordinho. Não é? É uma coisa interessante. Há muito mais pobre gordinho do que rico. O rico fica preocupado como está a bolsa, como está a inflação. Nós não. Por exemplo, o pobre divide com muito mais facilidade. Ele só tem 10 reais. Tu pede, ele dá os 10 reais. Dá o que tem. O rico tem 10 milhões. Você pede 1.000 reais para ajudar uma campanha. Ele vai desenterrar esses 10. É uma coisa triste. O rico nunca está satisfeito, porque há sempre alguém mais rico do que ele. Ao passo que nós temos uma riqueza incalculável na presença de Deus. Nós temos o Senhor. Eu gosto da expressão de Davi, as linhas, isto é, definidoras da propriedade de cada um, na sorte de Israel, caíram-me em lugares aprazíveis. Coube-me uma formosa herança. A minha herança é o Senhor. Ora, meus irmãos, nós temos que mostrar isso. Mostrar ao mundo. Produzir fruto é viver a justiça, é viver a verdade, é viver o bem e é viver a beleza do Evangelho, com obras de justiça e expressão do amor de Deus. Jesus disse, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, nós somos a luz do mundo. É um perigo ser a luz do mundo, que a gente ilumina a gente mesmo. Assim resplandeça a vossa luz, para que vejam vossas boas obras. Não é para que você veja as obras dos outros. Cuide da sua vida e não da vida dos outros. Agora, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, não a vocês. Não a vós, mas a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, produzir frutos permanentes é testemunhar, reitero, com palavras, com vida, com ações, do que o Evangelho faz, do que o Evangelho fez. Como diz Paulo, em demonstração de espírito e poder. A nossa vida é uma demonstração do que somos. Eu não sei com quem você quer parecer hoje. Algum artista? Eu tive um alvo na minha vida desde jovenzinho. O meu alvo era ser parecido com Jesus. Nenhum artista me encantou. Nenhum pintor, nenhum autor, sou professor de filosofia, nenhum filósofo me encantou. Mas Jesus me encanta.
Jesus me maravilha. Eu vejo aqueles irmãos de Antioquia, que aceitaram o Evangelho por cristãos de Jerusalém, que foram espalhados depois da perseguição e morte de Estevão. Meus irmãos, aqueles cristãos, aqueles irmãos alcançaram os gregos, os não-judeus. E essa gente recebeu com alegria a palavra de Deus. O colégio apostólico e anciãos de Jerusalém mandaram alguém a Antioquia, que não duvidou, que não tergiversou, que não se disse incapaz. Ele foi, e o seu nome é Barnabé de Chipre. Meus irmãos, eu não sei se vocês cantam o hino Barnabé. Cantam? Nós temos que cantar hoje. Temos que cantar. Porque Barnabé é um exemplo de cristão, um exemplar de cristão, e um exemplar para os pastores e os líderes do povo de Deus de todo o tempo. Barnabé nos ensina até a arte de brigar. Porque sabe que crente briga. O incrédulo briga e o crente briga. Não devia brigar, mas briga. O problema não está no começo da briga. A diferença está no fim da briga. A briga do incrédulo termina em mágoa, ressentimento, agressão e até morte. A briga de crente termina, se é crente mesmo, em arrependimento e perdão. É coisa linda, né? Você se arrepende, você perdoa, você é ofendido. Meus irmãos, uma coisa que eu aprendi em minha vida, eu não guardo mágoa de ninguém. Pastor, o senhor nunca foi ferido? Fui. Por algumas pessoas. Eu me lembro da ofensa. Perdoar não é esquecer, é não sentir. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui do meu lado, uma operação de emergência que fiz o fígado para tirar a vesícula biliar. Mas eu não sinto dor. Assim acontece com a ofensa. Se você diz que perdoa, mas não já sente dor, não perdoou. A cicatriz fica, você lembra, mas você não sente dor. Meus irmãos, o perdão é um dos mais belos testemunhos do cristão neste mundo de ódio, de violência, em que todo mundo quer vingança e não redenção. Sim, meus irmãos, aqueles cristãos de Antioquia, que era da Síria, hoje é da Turquia, chama-se Antáquia. Pois bem, aqueles cristãos de tal modo foram discipulados por Barnabé e depois Paulo, que Barnabé foi buscar lá em Tarso para ajudá-lo. Esses cristãos ficaram tão parecidinhos com Jesus que receberam o nome de cristãos. Cristianos, em grego, significa pequeno Cristo, Cristinho. Meus irmãos, que ambição eu tenho na minha vida. Quero me parecer com Jesus. Quero me parecer com Jesus no falar, no ouvir, no estender a mão, no valorizar as pessoas, no falar e valorizar aqueles que são invisíveis. Gosto demais no hospital de falar com o pessoal de limpeza. Digo, olha, eu trabalho vocês. É tão importante. Que em certo sentido, mais importante que dos médicos e enfermeiras. Que se houver uma infecção generalizada aqui no hospital, não há médico que dê jeito. Não há remédio que dê jeito. Mas vocês limpando bem, vocês garantirão que não haja esse espetáculo macabro. Assim, meus irmãos, nós precisamos de valorizar as pessoas como Jesus. Eu pedi a Deus ainda na minha juventude, dá-me os olhos de Jesus, para ver as pessoas como Jesus as via. Dá-me o coração de Jesus,
Dá-me um coração igual. A gente canta assim, mas canta e nem pensa. Aliás, eu vou falar aos jovens sobre teologia de uma canção. Vai ser amanhã ou depois de amanhã? Hein? Depois de amanhã. Então, a teologia de uma canção. Porque nós cantamos sem pensar. Cantamos grandes verdades, terríveis verdades, mas não pensamos no que significa. Então, vamos pensar em nossos hinos. Ora, meus irmãos, se discipular é multiplicar-se. O fruto que Deus espera é tanto qualitativo como quantitativo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Ah, pastor, eu batizei ano passado. Quantos habitantes é a sua cidade? 50 mil. Você batizou 1. Você está contente com essa colheita? Os crentes têm sido, olha, se a sua igreja não quer evangelizar, evangelize você. Saia pelas ruas, faça visitas às pessoas, fale de Jesus. Você vai alcançar pessoas, convide para ir à igreja. Domingo, então, não estarão só aquele punhadinho, aquele pugilo de irmãos, mas estarão visitantes, alcançados por seu testemunho, sua palavra. Nós temos de fazer crescer o reino pelo nosso testemunho. Jerusalém é um exemplo, Antioquia é um exemplo. Nós precisamos de conhecer plenamente a vontade divina e toda a sabedoria e entendimento espiritual. Interessante que a palavra sínesis, para entendimento, é a percepção da vontade de Deus nas circunstâncias. Temos que aproveitar as oportunidades, as circunstâncias, os lugares onde estamos. Bom, sabe, se eu me sentar num avião, como sentei hoje, ou no ônibus, ou no consultório, esperando a minha vez, se o sujeito que estiver ao meu lado não estiver com audiofone, ou preso ao celular, eu começo uma conversa com ele. Não deixo não. Não deixo passar. É a palavra de Deus que vai abençoar. Como eu gosto muito de criança, eu falo com as crianças. Hoje eu falei no aeroporto, falei no avião, falei no desembarque. Um menininho estranhou, entende? Mas veja, eu digo a eles, olha, eu tenho 17 bisnetos, sendo a bisneta mais velha com 26 anos, a outra com 24 anos, outra com 22, e vão até a que tem 2 aninhos, a Elisa. São 2, não é, Daniel? É neta dele. Então, e bisneta minha. Então, gente, eu conheço todas as idades. Eu gosto de criança. A criança percebe pelo meu olhar que eu gosto dela. Há poucos dias eu estava no mercado, estava na caixa, pondo a mercadoria na esteira. Do outro lado, uma mãe com uma criança. Quando ela olhou para mim, deu os braços, querendo que eu a pegasse nos braços. Meus irmãos, Jesus era assim. Os discípulos queriam impedir isso. Jesus amava as criancinhas. Pastor, há um ditado antigo que diz: quem meu filho beija, meus lábios adoça. Você ganha uma família inteira. Os pais, os avós, os tios. Se você tratar bem uma criança. Um pastor tinha a técnica de trazer um pacote de balas. E as crianças iam ao gabinete dele. Para que receber bala, ele adoçava a vida de todas aquelas crianças. O perigo é que algumas podiam ser diabéticas. Não é? E, meus irmãos, discipular é isso. Condição para multiplicar-se, para produzir frutos permanentes, está ligado a Jesus. Vitalmente. Todo dia. Vocês têm que estar ligados ao Senhor. Houve uma praga em São Paulo, nos laranjais de São Paulo. E houve um tempo que São Paulo era o maior produtor de laranjas
do Brasil, exportador de sucos para a Europa. Surgiu um problema, que foi o amarelinho. Penetrava no raminho, impedia que a seiva chegasse ao fruto, e a laranjinha ficava desse tamanhozinho. Não era uma fruta normal. Meus irmãos, aliás, o Maluf era o candidato a governador. Então perguntaram a ele, num dos debates: governador, o que o senhor vai fazer para debelar o amarelinho? Espero em meu governo, em 3 meses, debelar. Só que depois chamou um agrônomo e perguntou: o que é esse amarelinho? Eu não sei o que é isso. Aí o agrônomo explicou direitinho. Ele, da próxima vez, se comportou melhor. Meus irmãos, às vezes o pecado é esse amarelinho. Nós estamos na videira, mas permitimos que o pecado interrompa a nossa comunhão com o Senhor. O Espírito Santo não pode atuar em nossa vida. Então ficamos laranjinhas pequenas, inúteis. Não devemos permitir que o pecado permaneça em nós. Mas há crentes que confessam todo dia os mesmos pecados e não mudam de vida. Quando a Bíblia diz que é abençoado aquele que confessa e deixa. Você hoje tem que ser melhor do que ontem. E amanhã deve ser melhor do que hoje. A vida cristã é uma escada. Você vai subindo. Não é esse caminhar de queda em queda. Então, uma vida vitoriosa, uma vida plena do Senhor, uma vida sem aquele elemento do pecado que impede a nossa vida em Cristo, essa é a vida que vai permitir frutos abundantes. Deixar que o Senhor atue em nossas vidas, que o divino viticultor haja. Talvez Deus corte o seu galho, a sua preocupação com o mundo, com as coisas. Você perca emprego, você perca imóveis, você perca automóvel. Então você fique leve, seja airado, seja levantado. Você não precisa de coisas para ser bênção, precisa de vida. E aquela vida que Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida plena. Deixe-se trabalhar pelo divino viticultor, que ele corte, que ele pode, que ele levante. E você será uma bênção. E aqueles que estão ao seu redor, a começar da sua família, colherão os resultados da sua vida. Submeter-se à obra do Espírito Santo. Nós falamos do Espírito Santo, gente, e não vivemos no poder do Espírito Santo. Eu não estou falando de língua estranha, nem de milagre. Eu estou falando de poder, de dinamis, para uma vida útil, uma vida bela, uma vida testemunhante. O que diz Paulo na carta aos Gálatas 5:22? Que o Espírito Santo produz em nós amor. Esse é o fruto do Espírito, esses são os gomos do Espírito. Fidelidade, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Meus irmãos, nós precisamos deixar que o Espírito atue, temos que orar: Senhor, que o Teu Espírito atue em minha vida. O Teu Espírito tome conta de mim. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. E hoje há crentes que têm bebidas em abundância em casa. Vinhos, uísque, vodka. Mas não tem o poder do Espírito na sua vida. Eu não estou falando de crente de Goiás, não. Lá de São Paulo. Porque em Goiás não há essas coisas. Meus irmãos, é preciso permanecer em Cristo. Os resultados todos obterão, todos verão, todos contarão. E por eles Deus será glorificado. Nisto
é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim seriam os meus discípulos. Que é isso? Fruto em termos de caráter, de beleza de caráter. Frutos em termos de testemunho, de vidas que você ganha pelo seu testemunho. Fruto em termos de crescimento da igreja, que se expande para a glória do Senhor. Frutos em termos de testemunho em todas as esferas de sua vida. Seja na empresa particular, seja no serviço público, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara de Deputados de Brasília, seja no Senado, devemos ser bênçãos. Seja nos palácios, precisamos de iluminar, com a luz de Cristo em nós, todas essas áreas obscuras